Há um certo dito popular que diz assim: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Aí surge uma pergunta: mas o povo de Deus entra em crise? Ou fica em crise? Sim. É muito comum a gente ver alguns personagens bíblicos que passaram por crise. E é muito comum a gente ver povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus em crise. Mesmo estando em Cristo, mas está em crise. Só que as crises, como disse o tema da campanha, elas são superadas. Nós superamos a crise na nossa vida com Deus. Superamos com Deus. Nós poderíamos citar nomes de algumas pessoas que Deus permitiu que elas entrassem em crise. Nós poderíamos citar exemplo de nações que entrou em crise, de pessoas que entrou em crise, mas que foram superadas. Poderíamos falar de Jó, por exemplo, um homem bem sucedido, rico, mas entrou em crise. Aí Deus escolheu ele para colocar ele em crise, para dar a prova que ele era crente. Porque Deus já havia dito: não há ninguém na terra igual a Jó, justo, íntegro e que se desvia do mal. Aí houve a contraproposta: é isso por conta da condição. Aí Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu, mas depois Deus deu tudo em dobro. Tudo que ele havia perdido, ele superou, porque o segredo dessa superação está em 42:10 de Jó. Deus mudou a sorte ou o cativeiro de Jó quando este orava. O segredo da superação é a oração. Se não houver oração, não há superação. Poderíamos falar de Gideão, que malhava trigo no lagar. Israel entrou em crise, porque fazia o que era mal, e Deus o puniu, entregando nas mãos dos midianitas. E tudo que Israel produzia, os midianitas iam lá e levavam. Ou seja, Israel entrou em crise, mas de repente Deus resolve suprir as necessidades de Israel, levantando um homem dizendo: varão valoroso, Deus é contigo, vai livra Israel das mãos dos midianitas. E a vitória veio, porque houve coragem e determinação de um homem. Poderíamos falar de Elias, e apesar de ter desafiado o rei Acabe, fechou o céu e disse: não vai chover enquanto eu não mandar. Um homem poderoso, que tinha intimidade com Deus e que determinou: não vai chover enquanto não mandar, enquanto eu não mandar. Observe que não parou de chover porque Deus quis. Não parou de chover porque Elias disse: não vai chover enquanto eu não mandar. Era como se ele tivesse trancado as portas dos céus, colocado a chave no bolso e disse: só vai chover quando eu mandar. Essa profecia, essa ação de Elias gerou uma crise na nação de Israel. Mas o resultado dessa crise foi a reconciliação do povo para com Deus. Depois Elias orou de novo, voltou a chover, e choveu, Deus foi abençoado. Mas isso custou para Elias uma certa depressão, uma certa vontade de morrer. Agora imagine, um homem que tem o poder de abrir e fechar o céu, agora quer morrer. Uma angústia. Então essas crises
Superem a crise na vida, na sua vida. Se está passando em crise, precisa haver superação. Mas eu escolhi esse texto aqui, dessa mulher, para poder explanar nessa noite e falar desse assunto. Superando a crise e uma vida com Deus. Ah, mas crente não vê crise. Quem disse isso? Não, mas crente é filho de Deus, dono do ouro da prata. Mas existe crise. Agora, o que submete a uma crise? O que leva um cristão a passar por uma crise? O que leva uma pessoa a ficar em crise? Quando fala em crise, geralmente se aplica à situação financeira. Crise financeira. Mas existe crise espiritual também. Existe crise no cônjuge. Existe crise conjugal. Existe crise de várias espécies. Mas eu quero falar dessa crise aqui, dessa crise financeira na vida dessa mulher. A Bíblia diz que uma mulher dos filhos dos profetas chegou na casa de Eliseu e disse: homem de Deus, o teu servo, o meu marido, morreu. E o credor veio até mim para levar os meus 2 filhos como forma de pagamento. Irmão, crise à vista. Porque enquanto seu marido estiver vivo, é responsável por manter a casa, manter as finanças, os negócios, as compras, as vendas. Só que esses negócios não são comprados tudo à vista, né? Às vezes é preciso comprar negociando. Bom seria se todos tivessem condições de comprar e paguei, pronto. Esse filho de profeta aqui, ele comprava e deixava vencer a promissória, deixava vencer a duplicata, o boleto, para pagar no dia. De repente ele faz a dívida e está tudo controlado, tudo em dias. Irmão, e não existe comprador ruim quando tem dinheiro para pagar. Só fica ruim, só é o mau pagador quando ele não tem dinheiro, quando entra em crise. Quando entra em crise, ele fica ruim. A Bíblia não fala o nome desse rapaz, desse moço, mas diz que ele era crente. Meu marido, teu servo, morreu, e o credor veio para levar os meus 2 filhos como forma de pagamento, e ele era crente, temia ao Senhor. Tu sabes que ele era crente. A resposta de Eliseu: o que eu tenho a ver com isso? Vamos aprender com a atitude dessa mulher. Vamos aprender a superar a crise com a atitude dessa mulher. Talvez se fosse aplicar essa palavra nos dias de hoje, e alguma viúva viesse ao pastor e disse: olha, pastor, meu marido faleceu e tem conta para pagar, e os cobradores estão cobrando. Vieram receber a dívida e eu não tenho como pagar. O marido morreu. Aquela mulher, ela não veio para Eliseu pedir dinheiro para ele. Ela veio compartilhar uma situação, esperando receber uma orientação. E foi isso que o Eliseu falou para ela. O Eliseu não deu dinheiro para ela. O Eliseu não fez um pix para ela, não depositou na conta dela um valor, não se responsabilizou pela dívida que o marido havia deixado. Mas ele disse: mulher, eu não tenho nada a ver com isso aí. Fosse hoje alguém dizia: ah, mas quem morre não paga conta. Mas quem vendeu quer receber. Crise batendo na porta. Mas quando o cristão teme a Deus,
e sabe que tem uma liderança, que tem uma orientação a dar, um conselho a dar, ele vai chegar aqui, pastor Samuel, me ajuda, o que é que eu faço? E o anjo da igreja terá uma palavra para você. Agora, às vezes as crises chegam na porta e entram, porque sim, às vezes o pastor dá a orientação, mas ela não é cumprida. Às vezes, quando alguém recebe um conselho pastoral, aquele conselho é desconsiderado, aí vai procurar às vezes a justiça humana, às vezes a polícia, às vezes um advogado, não considera a palavra do homem de Deus. Mas aquela mulher, ela foi ao homem de Deus e ele disse: mulher, o que é que tu tens em casa? Ela disse: eu só tenho um botijão de azeite. Ele disse: basta, é o suficiente, é pouco para ti. Então Eliseu ali se viu numa situação, ele como homem de Deus, Eliseu não era qualquer um não. Eliseu recebeu a porção dobrada daquele homem que fechou o céu para não chover. Então ele tinha convicção de que ele estava ali diante de uma situação que só Deus poderia superar aquela crise através da vida daquele homem e daquela mulher. Ele disse: olha, vá para a tua casa e peça com os teus vizinhos vasilhas emprestadas. Vasilhas, olha, detalhe, vasilhas. Olha, mas peça muito. Peça muito. Tem versão que diz assim: vaso vazio, né? Qual é a utilidade do vaso vazio? Ser cheio. Ele só serve para ser cheio. Às vezes eu procuro um vaso vazio para abençoar alguém. Mas aí todo mundo quer ser vaso cheio, não é verdade? Mas às vezes Deus quer um vaso vazio. Mas como na igreja não tem vaso vazio, aí o profeta diz: vai com os teus vizinhos e pede emprestado. Porque na igreja existe vaso cheio, mas fora da igreja existe vaso vazio. É o que eu vejo aqui também, pastores. Aquela mulher acatou esse conselho e ela tinha uma convicção: pedir vaso emprestado aos vizinhos. Irmão, como é que está o nosso relacionamento com o nosso vizinho? Será que ele te empresta alguma coisa se precisar? Não, aquela mulher tinha convicção de que ia pedir emprestado e ia ter. Ia ter. Porque ele disse: vai com os teus vizinhos. Olha, irmão, a prova de fidelidade com Deus. A Bíblia diz: quando for possível que estiver em vocês, tenham paz com todos, e principalmente com os da família. Mas a paz precisa ter com todos. Eu precisar. Quando eu precisar do meu vizinho, eu sei que ele vai me atender, porque ele tem um certo apreço pela minha pessoa. Eu tenho um relacionamento bom e saudável. Eu tenho comunhão, tenho condições de chegar lá. Meu vizinho me ajuda. Eu estou com uma bênção a receber, mas estou precisando de vaso vazio. E os vizinhos ajeitaram, arrumaram. Mas ela disse: olha, mas não é pouco. A orientação do profeta era: e enche todos os vasos. Olha a fé daquela mulher. Ela só tinha um vaso. Ela só tinha um vaso cheio. E ela pediu muitos vasos vazios. Se fosse talvez, eu ia questionar: mas pastor, eu só tenho um vaso, por que tanto vazio? Não é, tu não quer superar a crise? Tu não quer superar a crise? Nem tem fé. A Bíblia diz que o crente não anda por vista, e sim por fé. Quem é fé? Certeza, convicção daquilo que ele não vê. Mas eu preciso crer naquilo que eu não estou vendo.
emprestados, muitos vasos emprestados, e a orientação do profeta foi: aí quando chegar na tua casa, fecha a tua porta, tu e os teus filhos, e aí tu vai colocando azeite nos vasos vazios. Tu pede para os teus filhos e ele vai. Uma coisa que eu aprendi aqui também: o profeta disse: entra no teu quarto e fecha a porta. Fechar a porta significa ter domínio, ter controle da situação. Tem pessoas que às vezes a crise está tão grande que ele já perdeu o controle, já não fecha mais a porta. Porta aberta, meus irmãos, em certos lugares é sinônimo de tentação. Jesus disse: vigiai e orai para que não caia ou não entra em tentação. Nem sempre uma porta aberta é sinônimo de prosperidade. Às vezes uma porta aberta é sinônimo de queda, é sinônimo de abismo, é sinônimo de perda, é sinônimo de derrota. Vigie, ore para que não entra, não caia em tentação. Jesus disse na oração lá: entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio e em segredo ora ao teu Pai que está no céu, que Ele te dará a recompensa em silêncio e em segredo. Supere a crise na oração. E aquela mulher foi para sua casa com a palavra do profeta e fez exatamente como ele mandou. Meu filho, traz aqui um vaso. E eles foram trazendo, ela foi enchendo. Foram trazendo, ela foi enchendo. Foram trazendo, ela foi enchendo. Quando de repente acabou todos os vasos, e a mãe dele disse: menino, meu filho, traz mais um vaso. Mãe, acabou os vasos. A Bíblia diz: o azeite então parou. Sabe por que ele parou? Porque acabou o vaso. Irmão, a bênção de Deus, ela vem na medida certa. Ela não vem com extravagância. Ela não vem para se estragar. Ela é suficiente para a sua necessidade. Deus só dá o necessário. Ele não dá para se estragar. Ele não dá para sobrar, para se estragar. Poderia o vaso continuar a derramar azeite lá, mas acabou os vasos, então acabou o azeite. Toda necessidade foi suprida. De repente, quando aquela mulher se dá conta, com tanto de vaso cheio, aí ela pensa: e agora? Ela não se esqueceu do pastor, ela não se esqueceu do profeta. Diga: assim como a orientação do profeta com relação ao azeite deu certo, retornarei e notificarei o milagre. E quero ver o que eu vou fazer com esse tanto de azeite. Chegou lá com o profeta, homem de Deus, contou o que havia acontecido. Aí o que ele disse? Versículo 7 do texto, do versículo que lê. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai, venda o azeite e paga a tua dívida, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobra. Ela entendeu o conselho, respondeu com dignidade e chegou na sua casa. Ela vendeu o azeite, pagou a sua dívida. Talvez ela colocou uma placa lá: vende-se azeite. Ou seja, aquela mulher que estava em crise, que estava sem condições, que estava a um passo para perder os filhos para os seus credores, agora tem a sua dívida quitada e tem uma venda de azeite, um comércio de venda de azeite, vivendo no que sobra, vivendo no que restou. Aquela que só tinha um pouquinho, agora passei a ter muito. Submissão, obediência à palavra daquele que é superior, a palavra daquele que você tem como pastor, daquele que você tem como profeta. Ele ainda é aquele que tem a palavra de Deus para você.
teve a sua dívida paga. Aquela mulher ficou mais feliz ainda, porque não perdeu seus filhos. Já havia perdido o marido, agora estava a um passo de perder os filhos. Mas a atitude dela foi brilhante. A atitude dela foi perfeita. Nós precisamos pedir a Deus a orientação para a pessoa certa. Para quem você está contando as suas dificuldades? Onde você está expondo as suas dificuldades? Às vezes, irmãos, o Facebook não tem a resposta para a crise. Às vezes, o grupo do WhatsApp não tem a resposta para a crise. Mas quando você dobra o seu joelho, ora a Deus, e Ele direciona você ao anjo da igreja que você puder, e Ele lhe dá uma receita e você a cumpre, pode ter certeza que Deus vai operar, o milagre acontece e a crise vai ser superada. Que Deus possa, meus irmãos, em nome de Jesus, nos abençoar. E que as crises que porventura está rondando por aí na vida de alguém possa ser superada pela fé que você tem em Deus, pela confiança que você tem na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Superando a crise na vida com Deus. É comum o cristão passar por esses momentos difíceis. É comum o cristão passar por esses becos estreitos. Às vezes você diz, Senhor, mas por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Para concluir a minha fala, vocês lembram de Simão, Sirineu, voltava do campo, enquanto Jesus trilhava as ruas estreitas de Jerusalém, carregando a cruz rumo ao Caveira ou ao Gólgota, lugar onde ele foi crucificado. De repente, o Simão, que nem estava presente naquele processo de Jerusalém, no Gólgota, vem do campo, cansado do trabalho, fadigado. De repente, soldados pegam Simão e obrigam ele a carregar a cruz de Jesus. O que o Simão tinha a ver com aquela situação? Por que Simão? Porque tinha todos os outros, a multidão que seguia Jesus de Jerusalém, mas logo aquele que vinha no trabalho, talvez pressado para chegar em casa, para rever a família, encontrar os filhos. De repente ele é surpreendido, os soldados o prendem, pega, o obriga a carregar a cruz. O que tinha a ver Simão com aquela cruz? Mas ele estava carregando uma cruz que não era dele. Ele estava se submetendo a um sacrifício que não era dele. Talvez algum de nós seja escolhido a carregar uma cruz que não é nossa. Mas olha, todo sacrifício tem um benefício. Todo benefício tem um benefício. Todo sacrifício tem um benefício. Não se esqueça disso. Se Deus te escolheu para passar por um beco estreito, para entrar por uma porta estreita, por carregar uma cruz que não é sua, suporte. Porque Deus está nesse negócio dele. Deus está nesse negócio aí. Vai chegar o dia de você cantar o hino da vitória. Mas por enquanto você está na crise. Pegue a receita. E a vitória é nossa. A vitória é sua. Em nome de Jesus. Irmãos, o pastor me permitiu, quero colocar a igreja de pé e orar por esse povo. Vamos colocar de pé, meus irmãos. E eu quero orar por você. Por você que às vezes está, pastor, eu preciso receber o reforço. O fardo está pesado. A cruz está pesada demais. Mas eu preciso de um reforço. Eu preciso superar essa crise. Peça a Deus. Erga a sua mão e eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus. Senhor, no nome de Jesus, nesse momento eu levo minha voz em oração.
amém e amém. Meu pastor, muito obrigado.